Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as informações do Timão? Os dois primeiros reforços para 2023 e propostas por Matheus Vital e Victor Cantillo. As chegadas e saídas do Corinthians a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já superamos o momento Vitor Pereira? Acho que ainda não, né? E não tem como. As últimas informações dão conta de que o próprio presidente, Rodolfo Landim, do Flamengo, declarou que já tem um acordo encaminhado com o Vitor Pereira, então isso realmente deve estar acontecendo. Como ele tem contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2022, ele não pode ser anunciado ainda pelo Flamengo. E é óbvio que há um desconforto total entre membros da diretoria do Corinthians que foram pegos de surpresa por esse acerto, né? E desacerto do Dorival com o Flamengo e esse acerto já bem encaminhado, esse namoro virando casamento entre Flamengo e Vitor Pereira para a próxima temporada. Eu vou falar mais sobre isso em vídeos para frente, mas já tinha falado sobre essa questão, fiquei de avançar no assunto, é que realmente não tem muita novidade porque o anúncio ainda não aconteceu e enquanto o anúncio não acontece, é óbvio que a gente especula muito, a gente só tem informações de bastidores e essa declaração do presidente do Flamengo dizendo que realmente o acordo já está encaminhado, 4 milhões de euros para toda a comissão técnica anual, o que dá uma média de 22 milhões de reais, 2 milhões de reais, mais ou menos o que ele ganhava no Corinthians, né? Ele e a comissão, mas alguns membros da comissão optaram por não permanecer no Brasil, então ele vai ter que, enfim, montar uma comissão nova. Tem muitas questões para a gente analisar na sequência e entender os motivos de Vitor Pereira, que há 10 dias se declarava um corintiano, um fiel torcedor, um representante da nação alvinegra e de repente dizendo que não ia trabalhar, que ia cuidar da sogra e de repente encaminha um acerto com o Flamengo. Tá muito estranha essa história, muito mal contada. Mas é óbvio que o Corinthians já tem que pensar na próxima temporada e já tem dois reforços praticamente certos para 2023 sob comando de Fernando Lázaro. Um deles é Ángel Romero, um velho conhecido da torcida, até pouco tempo atrás o artilheiro da Neoquímica Arena, foi superado pelo Jô nessa última temporada, mas é um cara que se dá muito bem jogando em Itaquera, de frente para a torcida, tem 30 anos, ou seja, muita lenha para queimar, joga pelo lado direito, uma posição carente com a lesão do Mosquito e com outros jogadores que ali não corresponderam, como o próprio Adson. Então era uma carência identificada na equipe titular e o Romero vem para cumprir exatamente essa lacuna, além de toda a identificação que ele tem com o torcedor. Já se despediu do Cruz Azul do México, ele tem contrato até o fim da temporada que vem, mas a ideia é que ele se reapresente, ou melhor, se apresente, né, juntamente de todo o elenco pelo dia ali 13 a 14 de dezembro, quando os trabalhos irão começar, já avisando a próxima temporada, mesmo que ele tenha contrato até o final do ano, já está tudo certo e ele já se despediu lá do seu clube mexicano. Esse é o primeiro reforço. O outro deve ser Matheus Bidu, lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro, na verdade do Guarani, que foi emprestado ao Cruzeiro nessa última temporada. Um lateral de 1,72 m, muito forte fisicamente e muito rápido nas suas ações ofensivas. Pelo time do Pesolano, ele jogava mais como um ala, porque o Pesolano usava um sistema de 3 zagueiros. Então um jogador que tem uma boa chegada no setor ofensivo, que não tem tantas preocupações defensivas como não teve nessa última temporada, mas no Guarani chegou a jogar 2 temporadas e fez, nesses 2 anos, 8 gols e deu 8 assistências. Achei um número interessante para a lateral. No Cruzeiro ele tem 3 gols e 3 assistências em 39 jogos. Fez parte desse acesso do título da Série B, né, por parte da equipe da Raposa. O Matheus Bidu, com uma proposta de 8 a 9 milhões de reais, estaria sendo comprado pela equipe do Corinthians, mas com 60% dos direitos, que é o que corresponde justamente à equipe do Guarani. É uma lacuna, já que o Fábio Santos, vocês sabem, está no último ano de contrato, provavelmente, né? E a gente não sabe o nível de intensidade que o Fábio Santos consegue aguentar, e o Lucas Piton é uma das moedas de troca do Corinthians, né? É um jogador que pode ser negociado até mesmo para o exterior, pela sua capacidade técnica, pelo seu potencial, melhor dizendo, mas que no Corinthians nunca se firmou efetivamente, né? Então você precisa de um jogador ali para disputar a posição.
O Bruno Melo, que foi uma contratação até agora para mim inexplicável, né, vindo do Fortaleza, realmente não conseguiu ser esse jogador. Talvez o Matheus Bidu consiga ser. Mas tem gente que pode sair, como por exemplo o Matheus Vital, que tem o interesse do Cruzeiro. Sim, o problema é a questão salarial. O Vital tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023 e é um dos jogadores que o Corinthians pode negociar. Ele tem muita contestação, né, por parte da torcida, não só pelo pênalti que ele perdeu na final da Copa do Brasil, mas é um jogador que também nunca conseguiu se firmar, foi emprestado para fora, voltou, aquela coisa toda, acabou sendo aproveitado pelo Vitor Pereira na reta final por conta da dificuldade de elenco e agora tem o interesse do Cruzeiro. Mas a questão salarial assustou um pouco os mineiros e essa situação não está garantida. Não tem nada a ver da negociação do Matheus Bidu com o Vital, porque o Corinthians está negociando, na verdade, com o Guarani. Ele só estava emprestado ao Cruzeiro. O Cruzeiro que é o Vital, e aí o Cruzeiro tem que negociar com o Corinthians essa situação. Outro jogador que pode sair é o colombiano Víctor Cantillo, que tem o interesse do Júnior de Barranquilla, o seu ex-clube, que inclusive quer repatriá-lo, porque lá ele jogou 2 temporadas, jogou muito bem e tudo mais. E o Cantillo também é outro jogador que oscilou muito no Corinthians, oscilou muito, chegou a se firmar como titular, teve alguns bons jogos, né? Oscilou grandes momentos e outros momentos de muita crítica por parte do torcedor. Então, realmente é um jogador que, se vier uma proposta, obviamente o Corinthians vai repensar, vai refletir. E definiu um valor, né? O Corinthians comprou o Cantillo por 3 milhões de dólares, na época 12 milhões de reais. O câmbio mudou. Isso a gente está falando de 2020. Já estamos quase em 2023 e hoje o Corinthians estipula uma venda de 3 milhões e meio de dólares, o que hoje corresponde a quase 19 milhões de reais. O que faz com que o Corinthians recupere o valor investido 2 temporadas depois. Bom negócio, né? Se esse for realmente o valor. Mas é claro que isso ainda está apenas no campo da sondagem, não está em negociação. Mas é um jogador que pode sair, juntamente do Matheus Vital. O Ramiro já terminou o contrato, já foi embora e tudo mais, entre outros que não serão aproveitados. O Fernando Lázaro agora começa a tomar conta, consciência do elenco, daquilo que tem que fazer, dos jogadores que precisam sair e de outros que podem chegar. Então, lembrando sempre que, além de tudo isso, a prioridade do clube é a compra de Yuri Alberto na metade do ano. Então, pode ser que nem tantos reforços cheguem assim, porque os investimentos, o custo mais alto, estará direcionado para isso. Mas é claro que alguns reforços pontuais vão chegar e outras saídas vão acontecer. E aí, vocês concordam? Venderiam ou negociariam Matheus Vital e Víctor Cantillo? O que parece para vocês as chegadas aí de Romero e Matheus Bidu? E o Vitor Pereira, hein? Acho que vocês nem querem mais falar sobre isso, né? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!